Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bom, na nossa última aula nós começamos a estudar aí o conceito de função e nós definimos uma função como uma regra, né, ou conjunto de instruções que diz como associar a cada elemento de um conjunto um único elemento de um outro conjunto. Então, dados dois conjuntos x e y, uma função f de x e y é uma regra ou conjunto de instruções que diz como associar a cada elemento de x um único elemento de y, onde nosso conjunto x ele é o domínio da função e o conjunto y é o contradomínio da função. Então, nós vimos isso na nossa última aula. Bom, dando prosseguimento ao nosso conteúdo, vamos estudar agora as funções injetiva, sobrejetiva e bijetiva. São três classificações que uma função ela pode ter. Bem, então, vejamos aqui. Uma função injetiva é uma função f de x em y. Então, nós dizemos que ela é injetiva quando diferentes elementos em x estão associados a diferentes elementos em y. Então, veja bem. Então, o que a gente pode escrever é o seguinte. Nós temos que uma função f é injetiva só se dados x1 e x2 pertencente a x com x1 diferente de x2 implica que f de x1 é diferente da f de x2. Então, nós temos isso. Ou seja, expressando isso aqui com palavras, nós temos o seguinte: se nós tomarmos dois elementos diferentes do domínio, nós teremos o quê? Nós teremos duas imagens diferentes. Pela contrapositiva, dizer isso é o mesmo que dizer o quê? É o mesmo que dizer isso aqui, ó. Se essas duas imagens são iguais, isso significa que essas imagens, que esses elementos são o mesmo. Tá certo? Então, isso é que é a definição de uma função injetiva. Bom, vejamos o seguinte exemplo. Então, aqui, ó, uma função S que associa de naturais a naturais, ou seja, o domínio é o conjunto dos números naturais e o contradomínio também, onde a cada elemento, ou seja, a cada número natural, nós temos associados a ele a quem? N mais 1, ou seja, nós temos associado a ele o seu sucessor. Então, observa aqui comigo. O sucessor do zero quem é? O sucessor do zero é 1. O sucessor do 1 quem é? O sucessor do 1 é o 2. Assim como do 2 é o 3, do 3 é o 4 e assim sucessivamente. Repare que cada número ele possui um único sucessor. E mais do que isso, cada sucessor ele é associado também a um único número. Você não tem, né, um número sendo sucessor de mais de um número natural. Perfeito? Então, essa função ela é uma função injetiva. Por quê? Porque para cada dois elementos do domínio, nós temos sempre o quê? Duas imagens diferentes. Não importa qual par de elementos do domínio a gente tome. Tá legal? Bom, então, observa comigo agora aqui. Quando é que a gente diz que uma função ela é sobrejetiva? Uma função ela é sobrejetiva quando, para qualquer elemento do contradomínio, esse elemento do contradomínio ele é uma imagem de pelo menos um elemento do domínio. Então, uma função sobrejetiva é isso. Repare comigo aqui. Em uma biblioteca, todos os livros são catalogados pelo título, além de outros identificadores e há títulos com mais de um exemplar. A função f, cujo domínio é o conjunto de todos os exemplares da biblioteca, e o contradomínio é o conjunto dos títulos catalogados, dos livros catalogados nessa biblioteca, essa função é sobrejetiva. Por quê? Porque o problema diz que para esses títulos, nós temos pelo menos um exemplar, correto? Então, todos, no caso aqui eu marquei apenas 3, mas poderia ser vários. Então, para todo elemento do contradomínio, ele é a imagem de quem? De pelo menos um elemento
do domínio. Repare que essa função ela é sobrejetiva. Por quê? Porque todos os elementos contra o domínio são imagem de pelo menos um elemento do domínio. Porém, essa função ela não é injetiva. Por que ela não é injetiva? Por quê? Porque como nós temos mais de um exemplar para alguns títulos, existem alguns títulos que têm mais de um exemplar, então nós, por exemplo, esse par de elementos do domínio, eles são dois exemplares referentes a quem? Referentes ao mesmo título, assim como esses dois aqui são referentes ao mesmo título. Então nós temos, nessa situação, dois elementos do domínio que possuem o quê? Que possuem a mesma imagem. Logo, essa função, ela é uma função sobrejetiva, porém, ela não é uma função injetiva. Pode acontecer de uma função ser injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo? Sim. Quando isso acontece, nós dizemos que ela é uma função bijetiva, que é o que nós vamos definir agora. Bem, então nós temos o seguinte, nós temos que uma função f de x e y, ela é chamada de bijetiva quando o quê? Quando ela é simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, injetiva e sobrejetiva. Certo? Um exemplo de função objetiva é uma função que a gente chama de função identidade, né, que é uma função f de x em x, onde para cada x a gente tem associado o seu próprio elemento, seja eles quais forem. Então, como cada elemento é a imagem de si mesmo, nós temos o quê? Nós temos que ela é injetiva, porque para dados dois elementos diferentes vai possuir uma única imagem, e ela é sobrejetiva também, porque todos os elementos do contradomínio serão imagem de si mesmo no domínio. Então, como ela é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo, nós temos que essa função ela é classificada como bijetiva. No exemplo do nosso início da nossa aula, né, no caso do sucessor, repare que essa função ela é injetiva, porém, ela não é sobrejetiva. Por que razão que ela não é sobrejetiva? Porque no conjunto dos naturais, o zero ele não é sucessor de ninguém. Então, como o zero não é sucessor de ninguém, então basta ter um elemento do contradomínio, não ser a imagem do elemento do domínio, para que a função não seja sobrejetiva. Então, nesse caso, nós temos que a função é injetiva, como nós vimos no início da aula, e ela não é sobrejetiva. Então, essa função ela é exclusivamente injetiva, o que faz com que ela não seja bijetiva. Perfeito? Bom, vejamos agora a seguinte situação, o seguinte problema. Patrícia é nova em sua escola e acabou de conhecer 3 meninas. Alexandra, cujo signo é Áries, Beatriz, cujo signo é Virgem, e Carolina, cujo signo é Leão. Considerando o conjunto A formado pelas novas colegas de Patrícia, e B, o conjunto dos 12 signos do zodíaco, classifica em verdadeiro ou falso. Bom, então aqui na nossa função, essa função de A em B, essa função está associando a cada uma das amigas o seu respectivo signo. Então, a gente quer saber se ela é injetiva, sobrejetiva ou os dois, né? Então, quer ver se é verdadeiro ou falso. Bom, repara comigo uma coisa. Nós temos aqui o conjunto das amigas, que é Alexandra, Beatriz e Carolina. E nós temos o conjunto dos 12 signos, chamado de B. Então, nós temos aqui Áries, Touro, etc. 4. Os 12 signos. Bom, nós temos que a Alexandra, o signo dela é Áries. Perfeito? Nós temos que a Beatriz, o signo dela é Virgem. E a Carolina, o signo dela é Leão. Então, essa função, ela é injetiva? Sim. Por quê? Porque para cada uma das novas colegas de Patrícia, nós temos o quê? Uma única imagem, já que os signos das 3 são diferentes entre si. Agora, essa função, isso aqui é verdadeiro. Agora, essa função, ela é sobrejetiva? Não, por quê? Porque nós temos 12 signos. Então, Touro, Gêmeos, Sagitário, Capricórnio, Aquários, Peixes, todos esses não são imagens de nenhum elemento desse domínio.
Então, sendo assim, essa função ela não é sobrejetiva. Logo, ela é o quê? Exclusivamente injetiva. Então, se ela é exclusivamente injetiva, automaticamente ela não pode ser o quê? Ela não pode ser bijetiva também. Então, para essa função que associa a cada cada nova colega da Patrícia o seu respectivo signo, nós temos que essa função ela é apenas injetiva e não sobrejetiva. Então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje.